Se você está cansado de ver sua obra saindo do controle, sem previsibilidade, eu tenho aqui nesse vídeo, de forma rápida, a missão de mostrar para você que é sim possível ter uma obra no prazo, no custo, gerando lucro. Com um método simples, validado, que se você ficar até o final do vídeo, você vai entender o porquê da fácil implementação dele. Ele é feito para você que vive apagando incêndios na sua obra. Para você que vai na obra e não consegue analisar absolutamente nada. Quando você chega, você é engolido por vários empreiteiros diferentes, perguntando opinião, tirando dúvida, e você sai de lá mais confuso do que chegou. Ele é feito para você que tem furos no orçamento, que gera prejuízo no final da obra. Para você que segue o prazo que o seu pedreiro diz e não o que você gerencia. Ele é feito para você que faz o cronograma na intuição, que não segue índices, você não tem controle de nada, não faz gestão da sua obra. Ele é feito para você que olha o cronograma na primeira vez, no primeiro dia de obra, e aquela ali também se torna a última vez que você olha o cronograma. Que você gerencia a obra nos achismos, que você não segue uma rotina de avaliação. Ele é feito para você que teve prejuízo na última obra que você executou. E também para você que tem retrabalhos caros e que são apenas da sua responsabilidade e não do cliente. Eu sei que é possível mudar o jogo. Eu mesmo apliquei um método PCL na minha empresa e tive resultados maravilhosos. A gente teve uma diminuição de 20% do nosso cronograma, então a gente entregou as obras 20% mais rápido. Nós tivemos uma economia de 15% do custo das obras. Eu implementei isso com diversos times de engenharia, gerando os mesmos resultados. É de aplicação imediata, sem frescuras, de forma simples, sem rodeios, sem ferramentas elaboradas. Ele é muito simples e direto, você vai aplicar ele imediatamente. E para quem não me conhece, meu nome é Thiago Lago, eu sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas antes disso tudo eu sou empreendedor. E já quebrei 2 vezes, ou seja, eu aprendi 2 vezes como não fazer minha empresa dar certo. Tudo serviu de aprendizado para mim. A terceira empresa, que foi a construtora, ela surgiu de forma inusitada. Quando eu estava no final da minha segunda empresa, que era uma empresa de portas de alto padrão, uma cliente que já havia fechado comigo as portas, chegou na minha empresa literalmente chorando. Mas adivinha por que ela estava chorando? Porque ela estava com a obra dela no caos, na mão de pedreiros e mestres de obra. Então ela não tinha, ela estava gastando muito dinheiro na obra dela, ela não tinha controle, ela estava desiludida, praticamente querendo desistir da obra. Eu vendo aquela situação, eu me relembrei que eu sempre vi nesse mercado uma possibilidade de ganhos. Por quê? Nós estamos falando do ano de 2013 e 2014. Nessa época não existiam tantas empresas de reforma e construção e elas eram tomadas por pedreiros, mestre de obra, que não tem tanta afinidade com a gerência. Toca do jeito que ele aprendeu com o pai dele, que o pai dele aprendeu com o avô dele. Então isso gerou muitos ditados negativos sobre obra, que obra é um sinônimo de dor de cabeça, quem começa uma obra nunca termina, eu nunca mais vou fazer uma obra, quem faz uma obra uma vez nunca mais repete isso. Então esse ditado existia muito. E quando eu vi aquela mulher chorando na minha frente, eu falei, cara, eu tenho que mudar isso. Essa é a minha missão, esse é o propósito meu. Eu vou mudar essa percepção que obra é sinônimo de dor de cabeça. E vou começar a fazer com que as pessoas acreditem que é possível ter uma obra leve, que a pessoa sinta orgulho de entrar na obra após o início dela. E aí eu peguei e falei para ela assim, olha, eu tenho uma empresa de reforma, mas eu não tinha absolutamente nada na época, zero, tinha zero equipe, eu nunca tinha tocado uma obra eu sozinho. Eu já tinha sido estagiário de obras, mas eu nunca tinha tocado uma obra sozinho. Essa primeira obra a gente ficou no empate, 0 a 0, a gente não teve lucro. E aí depois disso a gente começou a fazer mais obras por indicação. Sempre por indicação, uma pessoa gostava, indicava para outra, que indicava para outra, que indicava para outra, sempre os clientes indicando. Com o tempo a empresa foi crescendo, eu fui saindo do operacional até um ponto que eu fiquei com 20 obras aqui na cidade ao mesmo tempo. 20 obras é muita coisa para o tamanho de empresa e para uma empresa que não tinha processo, não tinha metodologia. E aí durante essas 20 obras eu vi meu caixa diminuindo cada vez mais. Diminuía, diminuía, diminuía. E eu achava aquilo um absurdo, estranho e resolvi entrar para entender os números. Por que essas obras estavam gerando esse prejuízo todo? Quando eu me deparei, as minhas três principais obras, que essas 3 obras somadas estavam me gerando um prejuízo de quase R$ 500.000. E aí eu fui atrás de entender quais eram os principais gargalos, os principais problemas que eu tinha na obra. O que eu tinha de problema? Muita empreita na diária, eu não tinha um cronograma na obra, então era o cronograma que o pedreiro dizia para mim, então sempre tinha um cronograma novo, eu não tinha data de término de obra.
O meu orçamento, por mais detalhado que fosse, ele não tinha os custos atualizados, porque eu não tinha índice em cima disso. Então eu comecei a trabalhar em cima desses 3 pilares e eu consegui reverter o jogo. Depois desse caos todo, eu consegui desenvolver o método OPCL, obra no prazo, no custo, gerando lucro. E comecei a implementar e reproduzir e escalar isso aqui. Então já treinei diversas equipes, porque eu vi que essa é uma forma de tirar construtores do verdadeiro caos. Hoje a nossa empresa tem 10 anos de história, ela está consolidada no mercado, e eu acredito e eu tenho como novo propósito ensinar outros construtores, outros empresários a aplicar a metodologia e não passar pelo que eu passei. Se eu tivesse há 7 anos, 8 anos atrás, visto algo parecido com o que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, essa metodologia, eu teria mudado, eu não teria tido o prejuízo de meio milhão que aconteceu comigo. Como é que funciona o método OPCL? Ele funciona à base de uma tríade, uma espinha dorsal, que é o quê? Na sua base, a gente tem os pacotes de serviço e os cronogramas. E em cima disso, que está relacionado, que ele é rei, é o orçamento. Eu vou começar falando sobre o cronograma. O que é comum de você olhar nas obras que eu já fui? São obras feitas por checklist. Você faz várias matérias ao mesmo tempo. Então você, no intuito de encurtar o cronograma, você bota várias atividades na obra, querendo fazer com que diminua o tempo de obra. Eu penso de forma diferente. O que a gente fez que validou o método e fez com que a gente tivesse mais produtividade? A gente sempre trabalha uma matéria por vez na obra. Quais são as vantagens disso? A gente consegue colher melhor os índices de produtividade, que eles são o embasamento do cronograma. Para pensar, se você tem numa obra trabalhando alvenaria, infra de elétrica, infra de hidráulica, uma pessoa fazendo contrapiso e outra assentando piso, e um outro local fazendo forro, porque você fez um efeito escalonamento dentro da obra ao mesmo tempo. Você não acha que a equipe de forro atrapalha a equipe de piso, que a equipe de elétrica atrapalha a equipe de alvenaria, que a equipe de hidráulica atrapalha a equipe de revestimento? Todas elas brigam entre si, todas elas se atrapalham, e você acaba não colhendo os índices reais de produtividade. Com o nosso tipo de cronograma, você consegue colher o índice real, você vai saber exatamente o tanto que produz o seu pedreiro de alvenaria, o seu pedreiro de assentamento de piso, a sua equipe de forro. Você vai saber em quanto tempo a sua equipe de elétrica faz 50 pontos, por exemplo. Você tem um índice de produtividade muito correto, muito assertivo. Então, o seu cronograma ele é todo feito baseado em índices. Expliquei para vocês o cronograma, né? O que eu colho dele? Eu colho os índices de produtividade, eu colho o prazo, eu colho o tanto de tempo que a equipe ficou lá. Depois eu tenho os pacotes de serviço. O que eu tiro com o pacote de serviço? Ele está extremamente ligado ao custo de obra. Com ele, eu já tenho um índice, eu sei o tanto que minha equipe produz. Então eu vou passar para o meu empreiteiro o tanto que eu espero que ele produza. Não é ele que vai me dizer o prazo, sou eu que digo o prazo para ele. Eu vou mostrar como é que você faz isso. Além disso, eu tenho todos os meus índices de insumos. Eu sei quantas argamassas eu preciso para assentar aquela quantidade de revestimento. Eu sei quantas cunhas, quantos espaçadores eu preciso, qual o material de proteção de piso que eu preciso, todos nos quantitativos corretos. Então, como é que eu fecho esse pacote? Eu chego para o empreiteiro e digo, olha, você vai assentar 100 metros quadrados de revestimento e para isso você vai ter X argamassa, você vai ter X espaçadores, X cunhas e X material aqui de proteção de piso. Explico tudo para ele, eu entrego o que a gente chama de pacote fechado para ele. Aonde que eu consigo economizar? O meu cronograma ele não é feito por matéria, assentamento de piso, não. Eu coloco nele um pacote, eu chamo de pacote. No caso, o assentamento de piso, na minha empresa, ele é o pacote 12. Ele está incluso o quê? O assentamento de piso, assentamento de soleira, assentamento de V-box, proteção de piso. Então, ele só sai da minha obra quando ele conclui essas 5 etapas. E aí eu tenho um contrato que eu faço com ele e eu consigo delimitar exatamente como ele vai receber, o que eu vou entregar para ele, quantos metros quadrados serão, e eu consigo colocar as listas de responsabilidade dele e como eu vou pagar o meu empreiteiro ou a minha equipe de acordo com a produção e os percentuais de produção dele. Com isso, acaba aquele ruído que tem na obra, que você fecha com o empreiteiro para fazer um revestimento, você diz que tem 100 metros quadrados, ele reclama que você acrescentou uma soleira, que acrescentou um DV-box, que você mandou ele produzir a mais, que ele não sabia que o piso
era 1 metro por 1 metro, que ele fez um orçamento achando que era por 60 por 60, então acaba com isso na obra. E como é que você economiza? Se você está entregando um pacote para uma equipe com diversos serviços, você concorda comigo que o seu poder de barganha é muito maior? Então, com isso, com o pacote de serviço, eu consegui reduzir o custo de obra. Foi um dos pilares que fez eu reduzir o custo de obra e controlar as minhas obras. Atrelado a isso, com minha entrega, com um cronograma assertivo, com os meus índices corretos, colhidos em campo, eu consegui também economizar. Por quê? Eu diminuí o tempo de obra, porque eu comecei a dar um cronograma assertivo de acordo com a exata quantidade de pessoas que eu precisava ter na obra. O que acontece com as maiorias dos construtores? Ele coloca gente demais na obra e fica um ou outro enrolando e você tendo que gastar dinheiro atrás de dinheiro com o pessoal de campo, reduzindo o seu lucro, aumentando muito o seu custo. Então, o cronograma com seus índices e com os pacotes, você sabe exatamente o tempo, a quantidade de pessoas e os insumos necessários para você colocar no campo. E eu vou explicar tudo isso para vocês, como é que vocês montam isso. Outra coisa que eu falhava muito era na minha precificação. Eu não sabia precificar e eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente precifica. Isso fere muito o lucro da empresa. Então eu vou explicar a diferença de uma precificação para o markup BDI e qual você deve seguir e como você deve seguir. E como você vai montar o seu centro de custo. Como é que você vai colher informações do pacote de serviço do cronograma para montar o seu centro de custo. Então, através desses pilares interligados, a gente conseguiu implementar a metodologia OPCL. Eu tenho certeza que se você aplicar esse resultado e continuar esse vídeo aqui até o final, você vai entender e você vai querer aplicar isso na sua empresa também. Eu quero que você reflita e faça um exercício prático. Como é que é o seu orçamento? Ele conta uma história? Ele tem uma sequência clara de serviço? Quando você apresenta um orçamento para o seu cliente, ele consegue entender sua obra pelo orçamento? Muita gente não consegue fazer isso. O nosso orçamento, que são os orçamentos transparentes, que eu vou explicar para vocês na nossa metodologia, ele tem exatamente essa clareza. Quando eu apresento o orçamento para o meu cliente, ele já consegue entender perfeitamente como vai ser sua obra. E quando ele olha o cronograma, ele consegue perceber que os mesmos itens de orçamento estão no cronograma. Então fica muito claro, muito transparente, o nosso cliente não tem dúvida do que acontece na obra. Agora, como é que é feito o seu cronograma? A grande maioria das pessoas que eu converso, o cronograma vira um grande checklist. E esse checklist ele começa com 5 tarefas. Depois de uma semana ele virou 10, virou 20, virou 30. Você não tem uma sequência lógica de tarefas, de equipes de campo para você seguir com data de início e data de término. Então você tem um checklist do que você tem que fazer sem prazo. Então você não consegue passar um prazo para o cliente. Eu só vou mostrar para vocês como acabar com isso. E me diz como é que você fecha a sua empreita de serviço. Você só pergunta para o empreiteiro quanto é que ele cobra no metro quadrado, você multiplica pelo seu valor e faz a negociação. Como é que você faz isso? Como é que você vai economizar em cima da sua empreita de serviço? Isso também vai ser validado, isso vai ser mostrado no nosso método OPCL. Agora que você entendeu o que está te travando, quais são os seus gargalos de obra e aonde está o problema, e como resolver através da nossa metodologia e da nossa espinha dorsal, né, que tem a nossa base do pacote de serviço, o cronograma e os orçamentos, eu vou mostrar para você como que funciona o método OPCL. Tá? Ele é um curso de videoaulas gravadas. Eu separo para que cada pilar tenha um módulo dele, eu explico cada um deles, então vai ter um módulo somente para orçamento, um módulo somente para cronograma, um módulo para pacote de serviço, um módulo explicando como é que são as reuniões de PPC e um outro módulo com as ferramentas que eu utilizo, tá? No caso, como eu disse para vocês que é um método prático, eu libero as planilhas para você fazer a implementação imediata. Então você vai ver uma planilha de orçamento, você vai ter uma planilha de cronograma, você vai ter uma planilha de pacote de serviço, você vai ter uma planilha de precificação, você vai ter uma planilha de checklist para início de obras, que isso é um bônus que eu vou dar para vocês. Você vai ver como é que é a apresentação da minha empresa, como eu apresento a empresa, gerando valor para o cliente. Quais são os diferenciais, qual é a jornada do herói que eu faço da minha empresa, onde o herói é o cliente. Como eu deixo ele seguro e que ele fique querendo consumir, gerando mais valor para a empresa. Eu vou entregar isso para vocês também. Se você está cansado de ver sua obra fugir do controle, com prejuízo e muito desgaste, chegou a hora de mudar o jogo.
Eu te convido a clicar no botão aqui embaixo. Em aproximadamente 2 ou 3 minutos você vai receber um e-mail e vai conseguir entrar diretamente nas nossas aulas para implementar o mais rápido possível a nossa metodologia, para que você consiga ter paz e tranquilidade na sua vida. Então vamos lá, vem comigo, clica aqui embaixo que eu te espero na nossa aula.